Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um encontro, mais uma aula. Estamos aqui com a galera de Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão, Novo Santo Antônio, Paulistana e São Miguel da Baixa Grande. E também a galera que está aqui no nosso YouTube, no nosso chat. Sejam todos bem-vindos. Com muita felicidade, né, minha gente? Mais uma semana, mais um dia, mais um encontro, né? Eita, a galera tá explodindo aqui de ansiedade por essa aula, né? Eu já tô assim meia rouca, porque são 300 aulas hoje, 300 falando, os pés já estão latejando, mas estamos aqui. Embora, né? Porque o negócio agora que vai começar. Hoje nós vamos falar sobre corridas, tá? Eu gosto muito desse conteúdo, gosto muito de falar de corridas, até porque é uma prática que a gente pode e deve fazer, tá? De forma, uma atividade barata, uma atividade acessível, onde a gente pode aí ter várias possibilidades, certo? A gente vai começar falando de corridas. Galera de Barra do Alcântara, Tereza Monteiro. Depois aparece aí os nomes, Luísa de Paulistana, né? A galera que está aqui conosco. Depois coloca aí qual escola. Lá, pessoal de Lagoinha, mas acho que Lagoinha já foi, né? Novo Santo Antônio, sejam bem-vindos. Podem colocar no chat também do YouTube, que a gente está olhando. E o chat do IPTV, galera de Colônia, galera de Hugo Napoleão, Novo Santo Antônio e Paulistana, vocês têm a possibilidade de colocar aí no chat, tá? O que vocês quiserem, pode colocar, que a gente está aqui para poder compartilhar com vocês. Minha gente, a gente vai começar essa aula falando de um conteúdo bem importante, corrida. Tá? O que são as corridas, né? A corrida, gente, ela é um movimento que acompanha o nosso caminhar lá desde a pré-história. Então, não é uma modalidade recente, é uma modalidade que a gente chama, é um comportamento que a gente diz que é um comportamento básico, é uma habilidade básica. Correr é uma habilidade básica. Então, quando o homem precisava se movimentar rapidamente para poder caçar, para poder fugir, ele utilizava aí a corrida como um fundamento, tá? Então, existem várias provas de corridas que são descritas desde a antiguidade. Então, nós temos aí o período pré-histórico. Do período pré-histórico, nós vamos chegando aí na antiguidade. Na antiguidade, nós temos aí vários momentos na antiguidade que foram super importantes para o discernimento aí de várias habilidades, de várias potencialidades de vários esportes, certo? Então, gente, no ano de 490 antes de Cristo, um homem teria tido aí a incumbência de levar até Atenas uma notícia de que os gregos haviam vencido os persas na Batalha de Maratona, chamado na Batalha de Maratona. Existiu eu vou contar essa história para falar da maratona, tá? Depois eu conto as outras corridas e tal. Existiu uma briga, né? Aliás, uma guerra entre Pérsia e Grécia. E houve um acordo de que os persas estariam invadindo a Grécia, e nessa invasão eles iriam abusar das mulheres, né? E tomar seus filhos. E foi feito um acordo, se os gregos não ganhassem a batalha, que as mães matassem seus filhos e depois se matassem. A história é meio dura, né? Até de ouvir é duríssima. E aí, os gregos, teve uma pessoa que teve a incumbência de levar, os gregos venceram a batalha, né? A guerra, e essa pessoa tinha que levar essa informação o mais rápido possível, porque se ele não chegasse a tempo, as mulheres tinham até tantas horas para
para esperar. Depois disso, elas teriam que se suicidar, né? Matar seus filhos e depois cometer o suicídio, né? Cometer a barbárie. E aí ele teve essa incumbência de levar. E esse percurso de onde ele estava, do conflito, eram 42 quilômetros. Daí, quando ele chegou lá, só deu tempo de chegar, ele caiu morto, né, exausto. E em homenagem a esse homem que levou essa informação, criou-se aí a simbologia dessa corrida que é chamada de maratona. Mas nós estamos falando da maratona, que é uma corrida de 42 quilômetros, que é super, super famosa. Maratona é uma corrida super famosa. 40. Eita, Thiago, não estou conseguindo habilitar a caneta. Ah, foi. Ela tá com delay, não é, Thiago? Deu, agora deu. Tá com delay, a gente risca, ela não vem. E aí, gente, essa foi uma das corridas, certo? Mas antes da gente ter essa corrida aí, que foi em 490 a.C., nós tivemos muitas outras corridas, tá? Em 776, por volta do ano de 776 antes de Cristo, nós tivemos aí o que se marca a primeira, tá? A primeira edição dos Jogos Olímpicos. É o primeiro relato oficial de Jogos Olímpicos. E o que se sabe desse relato é que na primeira edição das Olimpíadas, a primeira prova olímpica foi uma corrida. E corrida. Sabe qual é a prova mais importante das Olimpíadas? Vocês sabem a prova mais importante das Olimpíadas? Alguém sabe me dizer qual a prova mais importante das Olimpíadas? Eu vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Pessoal de Colônia, Hugo Napoleão, Novo Santo Antônio, Paulistano, Rio Grande. Pessoal que está no chat aí do YouTube. A prova mais importante das Olimpíadas, qual é? Né? Qual é o esporte? Qual é a prova mais importante? Vamos lá, Thiago, um minuto. Eu vou ter que chamar os universitários para poder responder, né? Então, gente, a prova mais importante das Olimpíadas é uma corrida. É a corrida de 100 metros, é a corrida, é a prova mais tradicional, a prova mais importante, exatamente por essa configuração, porque foi uma corrida, tá? A corrida não foi a de 100 metros, a corrida, a primeira prova, ela tinha 200 metros, se eu não me engano, era 200 metros, não era de 100 metros. Mas, tá? Essa corrida, ela é realmente um marco. Por que que a corrida é um marco?
porque é uma das provas mais simples que tem. Toda criança, os meus ficam loucos. Toda hora eles estão brincando de correr. Correr o quê? Se disputando mesmo. Quem chega primeiro. E isso é natural. Eles nunca nem assistiram a corrida. Mas eles ficam o tempo todo apostando corrida. Imagina isso na antiguidade. Imagina isso na pré-história. E o movimento da corrida, ele por ser tão natural, por ser tão simples, ele é extremamente atrativo. Nessa configuração do atrativo, do simples, do atrativo, é que as corridas vão sendo caracterizadas, né, por distâncias e por tipo de modalidade, né, por tipo de, vamos dizer, de habilidade requerida. Então, as corridas, o atletismo, gente, é um conjunto de modalidades que são baseadas em combinações de movimentos básicos. Uma combinação de habilidades motoras básicas. Nós temos aqui, ó, habilidades de motora básica: correr, saltar, pular, arremessar. Tudo isso são habilidades básicas. E o que é o atletismo? São provas de habilidades básicas. O que é o atletismo, gente? São um conjunto de provas onde eu tenho corridas, saltos e arremesso. Esse arremesso, gente, a gente tem aqui também lançamento, tá? Arremesso de peso, lançamento de dado, de martelo, de disco, ok? Então, dentro das corridas, que faz parte do grupo lá do atletismo, a gente tem as provas de velocidade e as provas de resistência. Prova de velocidade, prova de resistência. As provas de velocidade, elas apresentam uma curta distância e um período de tempo bem mínimo. Então, as provas de velocidade são espaços pequenos. Então, a prova mais rápida do mundo é a prova de 100 metros, que a gente chama 100 metros rasos. Ok? Então, a menor prova, a prova mais curta, é a prova de velocidade, que ela tem aí 100 metros rasos. Mas, gente, quem é corredor da prova de 100 metros não é o mesmo corredor lá da maratona. Quem corre 100 metros trabalha explosão, trabalha velocidade. Quem corre uma prova maratona, quem corre a maratona, a gente trabalha outro tipo de característica, que é a resistência. A prova de resistência, ela apresenta aí média e longa distância, tá? Média e longa distância, que vai aí medir a capacidade e a resistência física dos atletas. Que vai desde uma distância média, que uma prova aí de 10 quilômetros, 5 quilômetros, é uma resistência média, até 100 e tantos quilômetros, como as ultramaratonas. Ultramaratona, a gente tem mais de 100 quilômetros. É ultra. E a prova maratona, por exemplo, é uma das maiores também, 42 quilômetros. Gente, não é brincadeira não, 42 quilômetros é pancada. Eu falo uma coisa para vocês. Hoje eu não tô correndo mais nem 5 quilômetros, não quero correr mais. Não quero, gente. Depois eu explico para vocês por quê. Bora lá. Então, as provas de velocidade nós temos aquelas que devem percorrer até os 400 metros. Então, as provas de velocidade, elas vão até 400 metros. Aí a gente vai ter as de meio fundo. O que é meio fundo? É uma intermediária, que vai de 800 a 1.500 metros, certo? Meio fundo.
800 e 1.500 metros. E as de fundo é a galera de 3.000 metros até a 3.000, até a prova de 42 quilômetros, que na realidade é 42,195 metros, tá? A maratona, gente, a distância é 42,195 metros. E aí, como eu falei para vocês, podendo atingir até aí a ultramaratona, que vai a 100 quilômetros, tá? 100 quilômetros, ou seja, 100.000 metros. Beleza? Gente, Kenner Cooper, ele foi um cara que falou muito sobre as atividades aeróbicas. E foi a partir de Kenner Cooper, na década de 80, 70, 80, que ele falou sobre correr, sobre uma corrida lenta, que ia proporcionar um aumento, tá? Um aumento de queima calórica. Queima calórica. Aí o que acontece? Essa queima calórica, ela induziu aí as pessoas a entenderem que as atividades aeróbicas, elas eram responsáveis pelo maior, vamos dizer, uma maior quantidade de queima calórica, favorecendo aí o emagrecimento. Então, muitas pessoas começaram a praticar muita corrida, muita caminhada, exatamente para melhorar aí essa questão dessa queima calórica, certo? Melhorar a condição física. Então, só que muitas pessoas aderiram a essa prática, mas o pensamento era de que todas as pessoas deveriam percorrer a mesma distância, independente da sua condição física, e isso realmente cai por terra, porque existe aí todo o complexo de entender sobre a dinâmica, gente, da individualidade biológica, certo? Esse aqui, Thiago, ó. Tá. Pronto. E aí, gente, a individualidade biológica, o que é essa individualidade biológica? Algumas pessoas gostam de correr, outras pessoas não gostam de correr. Eu odeio caminhar. Odeio caminhar. As pessoas até brincam assim, cara, como é que pode? Professora de educação física odeia caminhar. Odeio caminhar, não me bote para caminhar não, que eu odeio, eu tenho ojeriza por caminhar. Aff, Maria, detesto. Detesto. A cara de detesto, vai. Cara de detesto. Ai, que abuso. Odeio, gente, odeio. Literalmente odeio. Vocês vão se perguntar assim, professora, como é que pode, né? A professora de educação física odiar caminhar. Então, gente, eu odeio caminhar, mas amo fazer as outras coisas. Adoro fazer spin, adoro pedalar, adoro andar, fazer transporte, adoro escada. Mas eu odeio caminhar. Nunca gostei. Acho que me lembra uma fase da época que eu era estudante. Eu tinha que pegar a rodoviária circular, eu descia longe para Peste, aí tinha que caminhar para ir para a universidade, caminhar para voltar. Eita, mas eita tempo difícil, viu? Tempo de estudante, eita tempo cruel, né, minha gente? É ruim demais. Aí depois as coisas vão melhorando um pouquinho, a gente vai comprando a bis, né? Aí depois compra um carrinho, aí as coisas vão melhorando. Mas enfim, vamos lá. E aí, meu povo, o que acontece? Esse entendimento sobre as práticas físicas, as práticas aeróbicas, elas começaram a cair por terra porque não era só quantidade de percurso, não era só 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, não se limita a isso, se limita, na realidade, é entender cada pessoa, é entender que o treinamento ele tem que ser individual, cada pessoa tem uma performance diferente, ou seja, tem um condicionamento físico diferente, cada pessoa tem um metabolismo diferente, cada pessoa tem adaptações fisiológicas, cada pessoa tem estímulos diferentes. E para isso, Cooper definiu aí, idealizou um teste de Cooper. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Muito importante, um teste que hoje ele é utilizado
em todo concurso público, viu, Thiago? Todo teste de aptidão física faz esse teste, que é o teste de Cooper, que é o de 2.400 metros, viu, Thiago? Tá ouvindo? Pronto. TAF, os TAFs, os testes de aptidão física, os TAF, as polícia, eles utilizam o parâmetro do teste de Cooper, que é os 2.400 metros, que tem aí um tempo para executar, tá? Um tempo para conseguir executar. Agora, existem outros testes também. Professora, só tem um teste de Cooper? Óbvio que não. Existem outros testes, mas esse teste, ele é um teste muito importante até hoje. Se utiliza muito ele, exatamente por entender que ele como é que eu posso dizer? Ele é bem complexo, tá? Ele também, além de ser complexo, ele realmente traz algumas variáveis que são fáceis da gente administrar e controlar, ok? Então, surgiram aí outros testes, surgiram outras provas, surgiram outros formatos que aí propuseram aí uma dinâmica diferente. Hoje nós temos aí provas de todo jeito acontecendo, né? As provas de corrida, e as pessoas cada vez mais se empoderando, querendo correr. As corridas de rua, gente, elas surgiram aí na Inglaterra no século XVIII, ok? Expandiu-se posteriormente aí para o resto da Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso também é legal, porque é muito legal, tem muita prova legal. Tem a prova de Boston, né? Tem uma das provas muito importantes no mundo, que é a prova de Boston. Tem a corrida de Nova York também, que é uma corrida tradicionalíssima. Então, já no finalzinho do século XIX, após aí a primeira maratona olímpica, elas ganharam muito impulso, tá? E se popularizaram nos Estados Unidos, como eu falei para vocês. Maratona de Boston é uma corrida muito importante, daí muita coisa surgiu posterior, certo? Hoje, o critério da Federação Internacional das Associações de Atletismo define a corrida de rua como sendo provas de pedestrianismo, tá? São aquelas disputadas em circuito de ruas, avenidas, estradas, que variam a distância, aí, como eu falei para vocês, de 5 quilômetros a 100 quilômetros. Gente, aí essas corridas elas começaram a ser muito populares. Inclusive, aqui em Teresina teve esse final de semana da Track Field, que é uma marca, né? E assim, algumas marcas hoje elaboram corridas como forma de entretenimento e forma de promover saúde. Por que que a corrida se tornou algo tão importante para a saúde exatamente ali na década de 70, 80? O Kenner Cooper ele vai falar que as atividades aeróbicas, especialmente a corrida, ela traz muitas relevâncias, principalmente no comportamento sobre o emagrecimento. Então, isso foi um up, né? Isso foi um boom na época, isso foi algo muito importante. Hoje eu não vou falar contra a corrida, né? Não vou falar contra a corrida, porque o meu objetivo aqui não é falar contra a corrida. Falar da popularização, da forma eficiente e tal. Mas a corrida hoje, ela não é considerada a melhor forma de você perder gordura. Não, não é a melhor forma. Mas existem outros benefícios que são super importantes que a gente precisa realçar, tá? Então, quais são os benefícios da corrida? Primeiro, que a gente está trabalhando nosso sistema cardiovascular. Então, que isso aí já de prioridade, isso é muito, muito deveras, muito importante. Então, e outra, a corrida, apesar de ser algo que é bastante importante, ela é prática e barata, né? É uma atividade física barata. Então, por que tem tanta popularidade? Porque é muito democrático, é muito barato correr, tá? Eu não preciso ter um mega equipamento para correr. Lógico, escutem o que eu vou falar. Eu não vou correr, por exemplo, com um tênis All-Star. Eu não vou correr com um tênis All-Star. Eu não vou correr de chinelo. Professora, mas aí aquele pessoal lá na África, né? Pessoal que não tem nem o que comer direito, a galera corre descalço, né? E aí eles estão super adaptados, né? Mas vai eu correr. Gente, um dia eu fui caminhar 4 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar.
Raul Lopes, aqui em Teresina. Sem brincadeira nenhuma, só porque eu não fui de meia nesse dia. Eu inventei uma brincadeira de não ir de meia. Meus pés estouraram, bolha para tudo quanto é lado. Um tênis que eu amo, super confortável. Então, não é o simples fato de ser popular, de ser que você não tem que estar protegido, você tem que estar bem calçado, sim, tá? Mas, a princípio, o que tu iria gastar aí seria só com tênis, certo? Então, as corridas, elas se tornaram muito populares exatamente por essa dinâmica, por essa praticidade, por acolher os atletas amadores, tá? E está dentro desses atletas amadores, eles estão procurando aquilo que também um atleta profissional procura, que é qualidade de vida. Então, a maioria das pessoas que começam a praticar corrida, eu conheço várias pessoas que começaram de brincadeira, depois tornaram-se atletas, exatamente por compreender, né, os benefícios, a superação de limites. E essas corridas, elas são extremamente atrativas. E aí eu vou falar, né, por que que hoje eu não corro mais, gente, porque eu fui, na realidade eu corria, aí minha primeira meta era 5 quilômetros, depois a minha última meta foi 8 quilômetros. Eu digo, não, eu não vou não tinha pretensão de correr 10 quilômetros. E aí quando eu cheguei em 8 quilômetros, aí eu particularmente não quis mais. Não é o tipo de modalidade que eu quero praticar, que eu quero continuar. Não tenho vontade mais. Eu até corro esteira, e não tenho mais pretensão nenhuma de competir. A única vez que eu competi, eu fiquei em segundo lugar. Tinha potencial, até tinha, mas não era o que eu quero, entendeu? Não é o que eu quero. Eu prefiro muito mais outros benefícios do exercício com outras práticas, tá? E é isso. E tá tudo certo, né? Tem gente que vai gostar de corrida, tem gente que vai gostar de bicicleta, e ok, eu prefiro mais a bicicleta. Certinho? E é isso. Espero que vocês gostem de fazer pelo menos alguma coisa, né? Então, eu gosto muito de musculação, gente. Então, eu sou muito defensora da musculação. Ah, professora, na musculação a gente não pode fazer corrida? Pode. Na musculação eu faço outros aeróbicos, eu faço airbike. Hã? AIR. Airbike é uma bicicleta que tem tipo um ventilador na frente dela, uma roda que tem um ventilador, que você gira um ar. Airbike. Thiago, tem como mostrar um airbike, tem? A Ruth tá aqui querendo saber o que é um airbike. Então, gente, e é isso. Então, a prova chamada, a primeira prova, na realidade, que aconteceu no estádio de Olímpia foi a estádio, né, que é a prova de 200 metros, eu estava certa. Gente, é porque é muita prova, é muita informação na cabeça da gente, é muita data, eu tenho muita data na minha cabeça. E muitos metros na cabeça também. Então, o primeiro vencedor da estádio foi Coroebus, tá? Ele é considerado o primeiro campeão olímpico da história. E de lá para cá, as provas, o atletismo foi se tornando algo maior, 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 maior. E até a gente recebeu aqui um treinador consagrado que nós recebemos no canal Educação, que inclusive é meu amigo, foi inclusive na minha aula, professor Nilson, ele é treinador de atletismo e nós trocamos aqui algumas informações, falamos muito de corrida, ele tem aí vários atletas nas costas e tem vários alunos, inclusive um deles estava até para entrar nos Jogos Olímpicos, João Henrique, o nome dele, se eu não me engano. Eu sou péssima para nome, gente, não sei se é João Henrique ou João Vitor, uma coisa assim. E aí, quando ele veio aqui, a gente trocou muita informação, inclusive nós falamos, né, que a primeira modalidade que a gente deveria ter, de fato, contato era o atletismo. Por quê? Porque o atletismo, ele é a base para todos os esportes. Então, você precisa aprender a correr, você precisa aprender a saltar, você precisa aprender a arremessar, você precisa aprender a lançar. Então, são habilidades básicas que são utilizadas aí para mais de um esportes, tá? Gente, então, as corridas que nós foram distribuídas aí
como é que chama, meu Deus? Na antiguidade. De aulos, que era uma corrida dupla no estádio. Estádio, gente, é aquele local lá que tem aquela pista de atletismo, ok? O estádio. Esse estádio, gente, hoje o estádio, a pista é 400 metros, tá? Antes a pista era 384 metros. Então, a de Aulos era uma pista, era uma corrida de 2 voltas, uma corrida dupla. A Dólicos, uma corrida de estádio de 7 a 24 voltas. A Hiplitódromos, deixa eu só apagar aqui, que agora eu fiquei até ruim para ler. Eu falei é Hoplitódromos, uma corrida com armamentos e armaduras. Essa é uma corrida muito, muito conhecida dos filmes, conhecida aí da antiguidade. Hoplitódromos. E a lampadedromia, que é uma corrida com revezamento entre equipes com uma tocha. Essa eu confesso que eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Deixa eu ver. Bora lá. E só que, gente, o airbike, tá? Eu prefiro fazer o airbike. Eu não gosto muito de airbike, não, mas eu faço. Prefiro fazer o airbike do que correr, gente, hoje. Aí tem outras. Isso aí é uma atividade aeróbica, com trabalho de resistência. É uma bicicleta com braço, entendeu? Você movimenta o braço. Esse braço, ele tá em movimento, tá, gente? Ele fica em movimento. É um pedal de braço e perna, por isso que é uma atividade aeróbica intensa, tá? A gente faz bastante airbike. É bom principalmente para quem quer perder aí uma gordurinha de parte superior de tronco, tá? Só lembrando, gente, que gordura a gente não perde de forma localizada, né? Porque pode surgir aqui as perguntas, professora, como é que eu faço para perder a gordurinha da barriga? Aí você tem que emagrecer. Emagrecimento, ele é geral, não é localizado, tá? Mas o trabalho com o airbike é super importante para motivar aí as outras habilidades também, tá bom? Bora lá, gente. Agora a gente vai para as corridas. E aí a gente tem hoje as provas das corridas, elas são divididas aí de algumas formas, né? A gente tem as corridas rasas, a gente já falou aqui um pouquinho delas, elas são divididas, as corridas rasas, elas são divididas em 3 grupos. As curta distância, que vai de 100 a 400 metros. A meio fundo, que vai de 800 a 1.500. E a longa distância ou as fundo. Longa distância ou de fundo, que a gente chama de 5.000 a 10.000 metros, ou 5 quilômetros e 10 quilômetros, certo? Então, as corridas meio fundo, a gente chama de fundista, né? Meio fundista, é 800 a 1.500 metros. As longas distâncias, de 5 quilômetros a 10 quilômetros. Aí a gente vai ter outro tipo de prova, que é a prova com barreiras. Essa prova com barreiras, gente, ela é uma das provas extremamente difíceis, tá? Porque o atleta, ele tem que ter 2 habilidades. Ele precisa correr e saltar. O Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo, a técnica dele é para isso aqui, ó. Mas ele também faz isso, ele faz essa e essa. Por quê? De 100 a 400, a gente está utilizando o mecanismo de velocidade. Já na prova de 800 a 1.500, já não é mais velocidade, aí já apresenta a predominância da resistência, certo? Já apresenta aí a dinâmica da resistência. E aí, a gente vai para outro tipo de corrida, né? Que tem a corrida de barreiras. A barreira, gente, além de ter que correr muito bem, a gente tem que correr muito bem e saltando. E essa corrida com salto, ela é realmente muito, muito complexa. Gente, eu nunca nem tentei na minha vida, acho que na faculdade, a gente fez umas brincadeirinhas perto de salto, com barreiras com salto, né?
extremamente difícil, gente. Extremamente difícil. Não é para qualquer um, tá? Então, corrida com barreiras é mega difícil, tá? Corrida com barreiras é mega difícil. E aí a gente tem uma prova que é dividida. A prova feminina, ela é a corrida de 100 metros. Na masculina, já começa com 110, tá? E a gente tem na feminina e masculina a prova 400 metros. Então, 400 metros nós vamos ter masculina e feminina. E a prova rápida com barreiras, ela é 100 metros feminino e 110 masculino, tá? De todas as habilidades que a gente aprende aí na faculdade, o atletismo é uma das modalidades mais complexas de verdade, porque tem muito critério, tá? Muita coisinha para ser estudada. E aí a gente também tem a modalidade da corrida com obstáculos. Todo mundo pensa que essa corrida com obstáculo é a corrida com barreiras, e não é. Não é. A corrida com obstáculos, gente, ela é uma modalidade que corre 2.000 metros, tá? 3.000. Cada volta na pista, ele precisa fazer 4 obstáculos e um fosso de água. Fosso de água é como se fosse uma poça de água, tá? São 4 obstáculos e um fosso. Essa corrida também é uma corrida que a gente não vê muito, né? A gente nem tem o hábito de assistir esse tipo de corrida. E já para instigar vocês, eu sei que vocês não assistiram, nunca nem viram a prova com obstáculo, o pessoal daqui do Piauí, do Brasil, diz que o nosso país é o país do futebol. Eu discordo completamente. Eu tenho uma capacidade de discordar com as coisas. Discordo, né? E trago algumas verdades em relação a deixar vocês com essa linha de raciocínio. Nós somos baseados que o Brasil é o país do futebol por causa dos nossos títulos, né? Mas olímpico, nós não somos os melhores do mundo, tá? Em Olimpíadas, no maior evento esportivo, nós não somos os melhores do mundo. Nós somos melhores do mundo em várias outras modalidades, como o judô, como a ginástica, como o remo. Meu Deus, eu tô tão encantada pelo Isaquias Queiroz, né? Que é um cara do remo aí. No atletismo, nós temos agora um cara aí que eu esqueci o nome dele, que corre muito, que ele fez agora provas sensacionais, está correndo brilhantemente. Então, a gente tem o hábito de dizer que o Brasil é o país do futebol por causa dos títulos. E agora, a gente vai dizer que o Brasil ainda é o país do futebol? Né? Eu concordo tanto, discordo, do fato da gente acordar de manhã, abrir o jornal e só ouvir falar de futebol, né? A gente só ouve falar de futebol. Pouquíssimas reportagens sobre o vôlei, sobre a natação. A gente tem uma ou outra reportagem e acaba desvalorizando, né? E aí, deixar hoje como meta para vocês assistirem aí uma corrida de obstáculo, pelo menos como forma de conhecimento, tá bom? A gente tem outro tipo de corrida, gente, que essa corrida ela é muito engraçada, é a corrida do povo rebolando, né? Aquele povo que caminha sem tirar os pés do chão. É a marcha atlética. A marcha atlética, gente, ela é uma progressão de passos, tá? Que esses passos, o atleta, ele não retira os pés do chão. E o mais louco, gente, como assim, professor, eles não retiram o pé do chão? Antes que um pé toque o outro, antes que o pé faça a progressão, o outro pé não pode tirar, não pode flutuar. Os pés estão colados no chão, literalmente. E acontece, tá, gente, deles poderem tirar o pé do chão em uma situação ou outra, às vezes acontece. Mas é uma modalidade super difícil, eu confesso para vocês que eu nunca consegui dar nenhum passo. E, inclusive, o professor Nilson, o treinador, ele veio no dia ele falou sobre a marcha atlética, ele era atleta da marcha atlética, eu fiquei surpresa que eu não sabia. Então, a marcha atlética, a gente tem dois tipos de prova, né? 20 quilômetros a feminina, e o masculino pode realizar a prova de 20 quilômetros, 50 quilômetros, que é uma prova muito grande. Vocês tiram que a maratona já é difícil.
Imagina fazer a marcha atlética com 50 quilômetros, né? Surreal de difícil. Uma prova super difícil, viu, gente? Super, super difícil. Então, fica aí essa dica para vocês olharem aí as duas possibilidades de corrida com obstáculo e a marcha atlética, para vocês terem aí noção do que é a modalidade. Então, a gente vai finalizando essa aula de hoje, e a gente finaliza sempre essa aula assim, né, Tiago? Ó, beijo, saculejo e tchau, tchau.